Beleza. Como eu falei, cenário global da, de, de petróleo, desse drive petróleo. Tá? O que é importante? Primeira coisa de tudo que a gente tem que ver, tem que analisar, é como está o petróleo Brent e o petróleo WTI. Tá? São duas cotações de preço de petróleo, tá? Até a nível de curiosidade para vocês. O petróleo Brent, normalmente a gente só olha ele, isso é um erro. Tem que olhar o WTI também, tá? O petróleo Brent, ele é negociado na Praça de Londres, tá? E ele serve de referência como referência de preço para o mercado europeu e asiático. Tá? Ele tem esse nome, petróleo Brent, porque eles batizaram porque foi um poço da Shell. Há muitos anos atrás eles encontraram petróleo nesse poço da Shell, o nome do poço chamava Brent. Tá? Então por isso eles batizaram e é o preço referência de petróleo para esses dois mercados, europeu e asiático. Tá? O petróleo ou crude oil, vocês vão ver muito WTI, esse WTI significa West Texas Intermediate, né? Que ela faz referência à região de maior incidência de petróleo nos Estados Unidos, que é o oeste do Texas, né? E ali próximo também, Novo México, onde no passado, aí, no ciclo da imigração, né? Da imigração americana, né? Eles passaram por lá e encontraram bastante petróleo, né? Nessa parte do Texas. Inclusive você tem Shell, quem lembra aí da Texaco, né? Que era uma multinacional, a sede era nos Estados Unidos, inclusive dessa região do Texas, tá? Então, em homenagem a isso, lá nos Estados Unidos eles batizaram esse preço, a referência de preço, né? Como Crude Oil WTI, que eles chamam, né? Então, de posse desses dois gráficos que a gente vai olhar agora, tem situações bem interessantes lá que a gente precisa ver. Então, vamos ver. Primeira coisa, petróleo Brent. Já está aqui na tela, eu estou olhando para o lado de cá, né? Mas vocês vejam uma coisa, galera. Aqui está em base diária. Desde agosto, mais ou menos, né, você teve um repique. Aqui, eu estou no TradingView. Essa linha azul é a média de 8, a linha vermelha é a média móvel de 80. Aqui é gráfico do Storm, método Storm aqui, Éden dos traders, né? Decidi parar de inventar muita coisa depois que eu estou lendo isso aqui, né? Aqui, né? Esse livro tem um capítulo muito interessante sobre o termo é YATSI. YATSI é um termo, uma abreviação em inglês para dizer o seguinte: tudo o que você vê é o que existe, né? O resumo desse livro é o seguinte: encher de informação, ela cria vieses que te desviam do que realmente precisa ser visto. Então, hoje eu consigo entender o que o Stormer fala. Quanto mais limpo, quanto mais clean for o seu gráfico, mais visíveis as informações ficam para você. Eu usava isso porque eu vim do Price Action, mas com os ensinamentos do Storm desse livro aqui, do Rápido e Devagar, tá claro, isso para mim é o que eu estou usando agora. Então, beleza. A gente tá só com o Éden dos Traders, né? Aí você vê um repique lá de agosto, desde dia 15 de agosto, essa aceleração aí do preço, que foi bater quase 87 dólares o barril. 87 dólares o barril, exatamente. E aí você vê esse grande repique aqui. Ele fez um teste nas médias móveis aqui. Ele deixou bem aqui um Candle Genesis. Isso aqui é um Candle Genesis, tá? E depois disso ele subiu desenfreadamente. Deixou uma linda onda de Elliott aqui, ó.
e veio morrer aqui na onda C, né? A gente está falando, pessoal, de quase 27% de valorização no petróleo Brent, que isso, quem opera Brent, que é pesado, cara, se não ficou milionário, enfim, se deu muito bem. Então, o petróleo, ele veio, você vê os momentos que a própria Petrobras se valorizou muito aqui, ela só não valorizou muito por conta de questão, porque ela é uma estatal, né? Então ela não consegue acompanhar na mesma velocidade essas valorizações bruscas e contínuas do petróleo Brent, né? Porém, o aumento desse preço, a valorização da commodity, evidentemente que puxa a Petrobras, assim como a Prio, para cima, né? E aí a gente tem, lá no meio de início de novembro, a gente tem uma derrocada do Brent, né? Aqui ela só não perdeu tanto porque ela tinha ainda relatórios financeiros para apresentar no mês de novembro, que foi aquela alta, ela deixou um W bem bonito, que foi aquela que eu aproveitei naquele momento, naquela operação. Porém, a própria desaceleração, o surgimento da Omicron, o preço despencou porque tinha bastante, só que a economia deu uma travada por conta da nova variante do vírus. Você vai ver que nesse período você teve aumento dos inventários, dos estoques de petróleo, a gente vai ver daqui a pouco. Então ele teve esse retorno aqui, esse retorno em V. Então você teve aqui e teve essa desvalorização do Brent. Semelhantemente, como eu falei, a gente pode olhar o WTI também, tá? Opa, Dow Jones nada, rapaz. Deixa eu carregar aqui. Olha só, a mesma commodity, só que negociada na praça dos Estados Unidos. Tá vendo aqui, ó? Opa. Mesmíssimo comportamento. Não tem como ser diferente, né? Eles andam juntos. Então, se eu for ver aqui, petróleo Brent, petróleo WTI, Brent, WTI, ok? Do que eu falei aqui, o que você pode ver é o seguinte: depois dessa queda, tanto o Brent quanto o WTI, eles rejeitaram esse fundo aqui. Esse fundo aqui foi rejeitado. Tá? Quando ele foi rejeitado, ele deixou um sinal interessante para gente. Ele deixou aqui, ó, 1, 2, 3 de compra. Só que você vai comparar, isso aqui também é um fundo, né? 2, 3 é um fundo ou topo, né? Nas duas cotações. Ok? Depois dessa queda muito brusca, o que aconteceu? Ele veio, rompeu a média rápida de 8 dias, tá? Nos dois, ok? Ficou segurando um tempo aqui nessa consolidação, nessa briga aqui, ó, que não deu para entender muito bem, mas isso aqui era uma acumulação de Wyckoff, ok? Eu estou pegando o crude, mas é a mesma coisa. Olha aqui o teste de queda, armadilha de Wyckoff. Então, no ponto que ele foi, ele disparou, distribuiu. Isso aqui é uma distribuição, não teve força para romper. Veio e onde foi testar novamente? No mesmo ponto de acumulação lá de agosto. Ok? Isso deixa algo bem interessante para a gente, que é, tô vendo aqui, ó, tô fazendo nos dois, tanto cotação dos Estados Unidos quanto em Londres.
faz diferença. O que está acontecendo agora? Dezembro veio, rompeu novamente, rejeitou pela segunda vez essa região aqui, ó, e deixou já de cara pra gente. Agora tá mais claro. Deixou o pivô. Tá aqui o pivô prontinho pra gente operar. O Brent ou o petróleo. Beleza? E aí, ó, vou fazer aqui no Brent, tá? Vamos pegar um Fibo aqui. Desse ponto onde foi testar esses topinhos aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é muito importante. Ele veio, retraiu em 38%, rejeitou 38%, que é justamente a área. E esse candle aqui, ele deixou o chamado truque de entrada do John Crane. Se você prestar atenção, ele já está iniciando uma onda 3 e hoje está fazendo uma correção na média móvel de 80, ok? Só que também rejeitou a média rápida, tá vendo aqui? Então isso aqui a gente já pode entender que ele está terminando uma correção na onda da onda 2, finalizando a onda 2 e iniciando a onda 3 da 3, ok? A onda 3 de 3, meu amigo, provavelmente com muita perseverança, ele volta para cá, pelo menos, tá certo? Então você vê média de 80, você tem truque de entrada já disparado, você tem o pivô de alta, teste na média de 80 sendo rejeitado. Hoje foi o dia que deu para enxergar isso bem claro. E se você for mais criterioso, você pode dizer que isso aqui ele quase disparou um trap. Mas aí pode ser que amanhã ele dispare o trap justamente desse candle de hoje. Inclusive eu deixei as duas setinhas caso confirme 1, 2, 3 ou um fundo, tá? Lá em cima. Então a maior probabilidade que a gente tem é que isso aqui dispare para cima. Beleza, o Brent, se você for ver o WTI, é a mesmíssima coisa aqui, ó. Rejeição do fundo, teste de 38 Fibonacci, disparou o truque de entrada de John Crane, já foi testar média de 80, rejeitando a média rápida azul aqui, para entrar no Eden dos Traders. Eu quero, e aí eu digo, eu quero muito que isso aqui deixe um Gênesis, que ia ser muito legal, né? Cortando as duas médias amanhã, tá? Ok. Opa, a câmera tá um pouco para cá, vou dar uma diminuída aqui. Pronto. Tá? Eu quero muito que isso deixe um Gênesis, tá? Então a gente já viu que os dois preços do petróleo, eles estão andando bonitinho, dando sinais muito bonitos. Está até um pouco atrasado minha operação, mas aí era final de ano, né? Então não dá para fazer muita coisa. E aí a gente alinha essa informação com a Petrobras, que a gente já vai ver, tá bom?